paz de Deus, meus amados, queridos, meus irmãos, por misericórdia de Deus sou ancião na comunidade cristã no Brasil, meu nome é Isaías, sou conhecido como Isaías de Francisco Morato. Deus tem abençoado muito o nosso trabalho, o projeto, a obra. Quero agradecer você que sempre está junto conosco aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal, fazer parte desta família. Aperta o sininho de notificação, deixando sempre o joinha, porque o YouTube vai entender que você gosta dos nossos conteúdos e o YouTube sempre vai te mandar os nossos vídeos, tá bom? Eu tenho alguns assuntos para tratar aqui com os irmãos a respeito da palavra de Deus. E para você também ficar por dentro. Alguns irmãos falam, irmão Isaías, a comunidade cristã no Brasil não tem estudo bíblico, nós ainda não temos a infraestrutura para montar um estudo bíblico, mas o projeto já está em pauta e nós estamos sim realmente estudando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, examinai as escrituras. Exame é algo profundo, é um estudo profundo. Você pode ver que quando você for ao médico, chega no médico, você faz uma consulta, ele só olha, te observa, certo? Ouve o que você tem para falar e aí ele pede alguns exames, que aí sim é um estudo profundo. A Bíblia diz, examinai as escrituras, estudai profundo, certo? Vamos traduzir, estudar profundo. Nela testifica de mim quem? De Jesus Cristo. E contém nela a vida eterna. E o nosso intuito é a vida eterna, irmão. Nosso intuito é entrar no céu. Não é ser rico, ganhar dinheiro com igreja, arrancar a lã das ovelhas, nada disso. Nosso intuito é buscar as almas que estão desgarradas do caminho. Nós temos uma missão, tem um projeto de buscar aquelas pessoas para o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero falar para os irmãos sobre batismo. O batismo, nós entendemos a vida toda que o batismo é salvífico. Nós entendemos a vida toda que o batismo salva as pessoas. Mas na verdade não é bem isso. Depois que nós começamos a ler mais, examinar mais profundo, entender mais os assuntos, percebemos que não é muito certo essa tradução que as pessoas colocaram no ouvido. Você tem que se batizar para se salvar. Olha, irmão, batismo é um mandamento da palavra dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Nós temos o batismo como um passaporte, como se nós fôssemos agora na rodoviária de ônibus e comprasse ali, ou adquirisse o passaporte para pegar o ônibus às 22 horas para viajar para um estado onde tem um familiar. E assim, comprando aquele passaporte ou adquirindo aquele passaporte, para ser mais claro, você tem o passaporte em mãos com o teu nome, com a tua poltrona, com o horário do ônibus. Você tem o passaporte com aonde é a plataforma. Está tudo em mãos. Isso é o batismo. Vamos entender o que Marcos, o evangelista Marcos, falou sobre isso. O evangelista Marcos, é muito bom nós lembrarmos que existe um evangelho e 4 evangelistas. Às vezes nós confundimos isso e falamos o evangelho de Marcos. Não é evangelho de Marcos, é evangelho segundo Marcos. Então é o evangelista que está falando do evangelho nato de Jesus Cristo. Então nós temos um discípulo e evangelista e apóstolo por nome de Mateus. Esse viu todas as coisas e escreveu. Tem o segundo evangelista do Novo Testamento, que é João Marcos. É esse Marcos qual nós vamos ler.
Esse Marcos, ele não foi discípulo de Jesus e nem apóstolo do Senhor Jesus, e muito antes, ele era muito pequeno ainda, quando o Senhor andava sobre a terra. Então esse João Marcos é sobrinho de um discípulo de Jesus por nome de Barnabé. O terceiro evangelista, o seu nome é Lucas, também não conheceu o Senhor Jesus, também não andou com o Senhor Jesus, não foi discípulo e nem apóstolo. Lucas foi médico e foi convertido e evangelizado pelo apóstolo Paulo, que este também não conheceu o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, formado aos pés de Gamaliel, principal dos fariseus, então ele saiu de Gamaliel e conheceu Cristo em espírito, e o próprio Cristo ordenou ele a apóstolo. Por isso que ele diz: eu, Paulo, ordenado por Jesus Cristo. Tem alguns irmãos que ainda olham para nós e dizem: quem te ordenou? Não foi o Braz, não foi isso, foi aquilo. Irmão, eu fui ordenado pelo irmão André, um ancião de Uberlândia. Esse servo de Deus nos ordenou, eu ainda era cooperador, certo? Mas se ele não tivesse me ordenado e eu tivesse pego o ofício como Paulo fez, será que você criticaria a mim ou a Paulo? Porque o apóstolo Paulo disse: eu, ordenado por Jesus Cristo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, ninguém ordenou o apóstolo Paulo. Cristo em espírito ordenou, querendo dizer, Deus me deu um chamado e eu vou fazer a minha missão. Foi isso que ele fez. E hoje você é crente e prega muitas palavras do apóstolo Paulo e nem sabe que ele não foi ordenado dentro da primeira igreja cristã e que alguns católicos dizem a Basílica de São Pedro nos dias de hoje. Então, o médico Lucas conheceu Jesus Cristo em espírito e em palavras. Nunca viu, nunca acompanhou, nunca andou junto. E escreveu o Evangelho segundo Lucas. Então, Lucas é evangelista, o terceiro evangelista do Novo Testamento. E o quarto evangelista, nenhum só evangelho, o teu nome é João. João era um discípulo, um apóstolo de Jesus Cristo, viu, ouviu e escreveu o que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, o livro do Evangelho segundo João. Antes era São João. Tiraram o São e ficou somente João. Vamos então ao entendimento do batismo e do passaporte. Vamos entender isso um pouco. Livro de Marcos, o segundo evangelista, o segundo livro de lá do Novo Testamento. Primeiro Mateus, segundo Marcos. Ele só ouviu e escreveu e não viu nada, mas vamos entender o que ele queria nos dizer. Marcos capítulo 16, do versículo 16 até o 18. Quem crer e for batizado será salvo, vírgula. Mas quem não crê será condenado. Esse é o verso 16 do capítulo 16, segundo livro de Marcos. Versículo 17. Estes sinais acompanharão os que creem em Jesus, em Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpentes e se beberem algo mortífero, dano algum acontecerá. Nós lemos aqui o que Marcos queria nos explicar
as palavras de Jesus Cristo dado aos seus discípulos e aquele povo daquela região. Todos os que crerem em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Então nós entendemos, a igreja hoje entende que você tem que ser batizado, batizou já está salvo. Nada disso. Isso é errôneo nós pensarmos, porque outros pontos e versículos e capítulos não condiz com o que nós acabamos de ler. Porque lembra, você acabou de crer em Jesus, quer dizer, você foi até o guichê, você acabou de adquirir a sua passagem, querendo dizer, você batizou, você pegou a sua passagem em mão e ali está o seu nome, a sua poltrona, a plataforma, está tudo certo porque você já adquiriu esta passagem. Mas não é porque você batizou e adquiriu essa passagem que não corre o risco de você perder a salvação. Porque está escrito, todos os que crer e for batizados serão salvos. Querendo já afirmar que você não perde a salvação de jeito nenhum, porque você já está salvo. Mas existem muitas crenças sobre isso. Uns que já crê que é salvo imediato, outros que crê que pode perder sim a salvação. O que você acredita? Põe aí nos comentários. Uns são calvinistas, outros são armenianos. Uns são pré-tribulacional, outros é mid-tribulacionista, outro é pós-tribulacionista. Nós temos que entender as questões da palavra para que nós não possamos ficar boiando com os assuntos. Esse livro de Marcos, ele afirma que todos os que crer e for batizado é salvo. O que ele quis nos informar nos dias de hoje? Se você vai ao guichê e pega a sua passagem, você claramente vai entrar no ônibus e vai seguir a tua viagem. Ele quis dizer isso. Mas se você enrolar pelo caminho, se você sair da plataforma, se você esquecer ali aquele local, se você for comer um salgadinho ou sair fora da estação, sair fora da estação não é sair fora da igreja não, tá, irmão? Tem muitos irmãos que não estão na igreja, mas estão em Cristo e serão salvos também. Tá? Outros dizem que são salvos pela misericórdia, outros dizem que são salvos pela graça, outros falam que são salvos pelas obras. São muitas questões que não dá para nós entrar nesse vídeo. Mas eu quero explicar sobre batismo para vocês entender sobre essa inspiração. Você foi no guichê, pegou então o seu documento, pegou a sua passagem, você creu, foi batizado, pegou a passagem. Claramente você vai pegar o ônibus. Mas, se você vacilar pelo caminho, perder a hora, vai acontecer igual aquelas 5 prudentes e 5 loucas. As 10 eram virgens, as 10 guardavam o azeite, porém 5 deixou o azeite acabar, e as outras 5 manteve. Quando o noivo veio, que é o Senhor Jesus Cristo, numa parábola, o que aconteceu? As 5 prudentes foi com ele, foi no horário certo do ônibus, bateu certo no guichê, bateu certo na plataforma e na sua poltrona. As outras 5 é essa igreja que está dormindo, está dispersa, está abandonando a fé cristã, abandonando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor está à porta, está muito perto e as 5 estão loucas. Vamos entender o que fala a palavra de Romanos, escrito e ditado por Paulo, o apóstolo Paulo, que foi titulado por Cristo em espírito e ninguém te ordenou. Se você acredita na ordenação cristã, que não é intermédio das mãos de alguém, acredita em Paulo. Se você não acredita nisso e fica contestando 24 horas, o irmão Isaías saiu da congregação e agora montou essa igreja, é uma igreja paralela, é uma igreja... É assim que eles olhavam para Paulo também. Era dessa forma.
falava, não foi o Santo Pedro que te ordenou, não foi São Tiago que te ordenou, não, foi ordenado por Cristo. Vamos entender Romanos no capítulo 8, do versículo 1 em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há. Olha, ouça bem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo no versículo 1 ele já nos afirma isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Então nós estamos enquadrados no que Marcos falou, certo? Ele disse, todos que crerem e for batizado será salvo. Sendo salvo não tem condenação. Se tiver condenação você não é salvo. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querendo dizer, você já está salvo. Mas vamos ler um pouquinho mais à frente que ele diz. Aqueles que não andam segundo a carne. Que é a carne? Os prazeres do mundo, a lascívia, a inveja, a mentira, a prostituição, fornicação, falsidade, colocando irmão contra irmãos, 6 coisas Deus aborrece e a 7ª ele abomina, abominável aos olhos de Deus, aquele que lança semente de contenda com falso testemunho contra o teu próprio irmão, semeando contenda entre um e outro, né? Não adianta profetizar, orar, cantar, fazer tudo, só que você pratica essa lascívia, você pratica essa grande iniquidade, que em Apocalipse está escrito, ficarão de fora todos esses, né? Apartai-vos de mim, praticador de iniquidade, ama e pratica a iniquidade. Poxa, mas ele foi batizado e como que fica de fora? Exatamente, porque ele está aqui em Romanos. Olha o que ele falou aqui, ó. Aquele que anda segundo a carne e não segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne faz coisas da carne. A carne pende a mentir, roubar, prostituir, falar tantas coisas, fazer motim, destruir a vida, fazer tanta coisa. Isso a carne pende para a carne. Então, aqueles que andam segundo o Espírito e foi batizado, está com o seu passaporte na mão, ele anda segundo o Espírito depois do batismo, ele vai entrar nessa embarcação e vai parar lá na glória de Deus. Glória a Deus por isso. Mas aquele que foi no guichê, pegou o seu documento, pegou a sua passagem, mas anda segundo a carne, esse haverá condenação para ele. E ele, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aquele que anda segundo o Espírito, ele recebeu então o Espírito Santo de Deus que cobriu a lei, que agora é a graça, que é o favor imerecível. A graça não está dentro de um CNPJ ou de uma comarca, não. A graça é o favor imerecível de Cristo lá na cruz, que nos favoreceu, dando a própria vida para nós termos o direito de ter esse passaporte para entrar no reino da glória de Deus. Verso 3. Porquanto o que era impossível, olha aqui, o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne, por causa do pecado, a transgressão e aquela coisa, a lei mal resolvida, Deus enviou o seu Filho, semelhante à carne, certo? Do pecado. Ele trouxe o Senhor em carne e condenou o pecado sobre a carne. Ele condenou o pecado. Deus, Jesus Cristo, não ama o pecado, ele ama o pecador. E o pecador pode ter sim a chance de se aproximar de Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que maravilha. Irmão, aquele que crer e for batizado, ele recebe então a sua passagem na mão. Ele já seguiu o mandamento de Jesus Cristo. Crer e for batizado. Você tem que crer em Jesus, que é Filho de Deus, e ser batizado no nome dele.
Foi batizado? Foi. Você ganhou então o seu passaporte. Agora você vai andar segundo o Espírito, fazendo bem, falando a verdade, servindo a Deus, amando o próximo como a ti mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas, semeando bem e não contenda, semeando amor e não ódio. Quando você terminar toda esta carreira, você pode ter certeza que o teu nome será escrito no livro da vida. Espero que tenha ficado bem explicado para os irmãos. Se ficou, pode deixar no comentário, por favor, tá bom? Meu irmão, minha irmã, nós temos batismo na comunidade cristã no Brasil. O Senhor tem abençoado este ano, abriu as portas do batismo, o Senhor preparou o batismo para todo lado e o Senhor chamou mais um. Essa semana agora, o Senhor preparou um batismo em Rio Claro. Nosso irmão Eliezer, nosso ancião, fez o batismo. Um menino paraplégico de 15 anos de idade, pediu o batismo, foi feito o batismo ali para salvação. Acabamos de falar, aquele que recebeu o batismo para salvação, que está escrito, todos que crerem e for batizado. Então já está com índice de salvação, porém tem que estar segundo o Espírito, claramente será salvo. E agora, uns 3 dias atrás, nosso ancião irmão Gilson, de Padre Paraíso, foi chamado na região que ele atende, da comunidade cristã no Brasil, norte de Minas, região de Teoflotone, aquela região ali, em Pedra Azul, onde atende o nosso cooperador oficial também, nosso amado irmão Rubens, cooperador oficial naquela cidade. Apareceu uma grande necessidade de um senhor que já está muito enfermo, creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus há muito tempo. Só esperava o batismo para seguir o mandamento, que é ser crer e for batizado. O servo de Deus foi lá, fez o batismo daquele senhor enfermo, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus Cristo, todos que crerem e for batizado será salvo. Agora, se ele cumprir o que está aqui em Romanos capítulo 8, que andando segundo o Espírito e não segundo a carne, pode ter certeza que nós juntos cantaremos o hino que nunca foi cantado. O perdão e paz no céu, o seu sonho e livrará tua alma da ira de Deus, por sua graça, ó Salvador.